Nesse vídeo aqui eu vou estar te falando quais são os 10 maiores estádios da América do Sul. E não, no top 2 não tem nenhum estádio brasileiro. Nunca nem vi. Fala rapaziada, Gabriel chegando aqui para mais um vídeo no Travinho FC. E nesse vídeo aqui, como vocês viram aí, eu vou estar falando para vocês aqui quais são os 10 maiores estádios da América do Sul, beleza? Então se tu curte esse tipo de conteúdo, já te convido a estar se inscrevendo aqui no canal e deixar o like, beleza? Que vai me ajudar bastante aqui. Então, bora pro vídeo. Cara, e falar para vocês aqui que tava com saudade de gravar um vídeo assim, falando com a câmera a respeito de alguma curiosidade. Antigamente eu fazia mais, aí vocês vão ver no meu canal que tem os 10 maiores estádios da Europa, os maiores estádios aqui do Brasil, e agora eu resolvi fazer os maiores estádios da América do Sul. Mas tá bom de enrolação, eu sei que tu já deixou o like aqui nesse vídeo e se inscreveu no canal, então merece agora saber quais são os 10 maiores estádios da América do Sul. Hora do show, pô! Então vamos lá, começando aqui na nossa 10ª posição, vou falar aqui de um estádio para vocês, cara. Esse estádio aqui é lendário, tá? É verdade. Eu tô falando do Centenário, isso mesmo. Estádio esse que fica localizado em Montevidéu, no Uruguai. Esse estádio aqui, cara, é centenário, obviamente, né? E lendário também, beleza? A capacidade dele é de 60.235 espectadores. A inauguração dele foi em 1930. O maior público registrado por lá foi de 93 mil espectadores durante a final da Copa do Mundo de 1930 entre Uruguai e Argentina. Essa que foi a primeira Copa do Mundo, né? E foi vencida pelos uruguaios por 4-2. Antes de fazer esse vídeo, né, obviamente eu pesquisei e eu pensei que o Centenário fosse estádio do Peñarol ou do Nacional, né, que são os dois maiores clubes lá do Uruguai, ou até propriamente dos dois. Só que, cara, esses são estádios diferentes, tá? O Nacional manda os seus jogos no Grand Parque Central, que tem uma capacidade de aproximadamente 40 mil torcedores. Assim também como o Peñarol, que manda os seus jogos no Campeón del Siglo, que tem uma capacidade para aproximadamente 40 mil pessoas. Tá? Isso aí é uma curiosidade que nem eu sabia e provavelmente eu acho, né? Cara, comenta aqui se tu sabia dessa. Eu acho que não, mas comenta aí. E outra coisa também é que a seleção uruguaia, a grande maioria dos seus jogos, manda os seus jogos lá no Centenário. Então, cara, é um estádio bastante importante ali do Uruguai. Então agora a gente vai para a nossa 9ª posição. Esse estádio que fica localizado lá no Peru, fica localizado mais especificamente em Arequipa. Eu tô falando do estádio Monumental de la Unza, que tem uma capacidade para 60.370 espectadores. Esse estádio que foi inaugurado em 1995. O estádio Monumental de la Unza aqui tem como proprietário o Melgar, tá? Esse time que sempre está nas competições internacionais, aí joga a Sul-Americana, joga a Libertadores, já enfrentou vários times brasileiros aí. Esse estádio que tem uma peculiaridade, ele fica a 2.300 metros acima do nível do mar. Não se compara com aqueles lá da Bolívia que a gente está acostumado, né? O do Bolívar, o do Always Ready, que beiram os 4.000 metros de altitude, né? Acima do nível do mar. Então, mas é um estádio que dá para considerar ali. O maior público desse estádio aqui, cara, eu vou falar para vocês que eu não consegui encontrar, pesquisei aqui, mas não tem registro, beleza? Já falar uma outra coisa aqui para vocês vão ver aqui no decorrer do vídeo. Eu vou falar a capacidade de uns estádios e, por exemplo, o maior público dele ultrapassa ali, sei lá, em 80%, 60%, né, sua capacidade. Isso porque antigamente não tinha tanta preocupação assim com a segurança das pessoas, né? Então tinha muito mais gente do que podia nos estádios. Além, somado a isso, né, que os estádios, grande parte deles passaram por reformas e agora comportam um número menor de torcedores, beleza? Então, feito esse esclarecimento, bora voltar pro vídeo. Na nossa 8ª posição agora começa a entrar aqui os estádios brasileiros. E nessa posição temos a Arena do Grêmio. Esse estádio que tem uma capacidade para 60.540 espectadores. A inauguração dele foi em 2012, ou seja, um estádio muito recente. Antigamente o Grêmio mandava os seus jogos no Olímpico. Cara, eu gostava muito do Olímpico, tinha a torcida do Grêmio lá que fazia avalanche, era muito bacana de acompanhar. E como eu falei para vocês, o Grêmio que manda, né, o proprietário do estádio e manda os seus jogos por lá. O maior público registrado foi exatamente na sua estreia em um amistoso contra o Hamburgo da Alemanha, em 2012. 60.100 pessoas acompanharam esse jogo. Cara, esse estádio, a galera fala muito bem dele, eu tenho vontade de ir lá no Rio Grande do Sul e visitar esse estádio do Grêmio. O pessoal fala que é um estádio muito moderno, um dos mais bonitos do Brasil, então
Quem já foi aí, comenta aqui, cara. O que vocês acharam da Arena do Grêmio? Bom, o nosso próximo estádio é um outro estádio brasileiro, que eu tô falando do Mineirão, isso mesmo, localizado em Belo Horizonte, em Minas Gerais. A capacidade do Mineirão é de 61.846 espectadores. A inauguração do estádio foi em 1965 e quem manda os seus jogos por lá é o Cruzeiro. Antigamente o Cruzeiro e o Atlético Mineiro mandavam seus jogos lá, só que agora o Atlético Mineiro tem a Arena MRV e, portanto, o Galo não manda mais os seus jogos por lá, tá? O Mineirão, que é do estado, beleza? O maior público registrado no Mineirão, cara, esse número aqui é absurdo, tá? O maior público registrado foi de 132.834 para assistir uma partida entre Cruzeiro e Vila Nova em 1997. Novamente falando para vocês que às vezes o maior público vai ser muito maior do que a capacidade. Quase todos, ou todos, foram jogos antigos, então não tinha muita preocupação com segurança, né? Então, por isso, esse número é elevadíssimo aí. E esse foi um estádio icônico, porque na Copa do Mundo de 2014, né, que foi realizada aqui no Brasil, foi onde o Brasil sofreu a pior derrota da sua história. Mas a gente tem que contar essa história que não tem jeito. O Brasil tomou de apenas 7-1 da Alemanha, aquele jogo lá que o Galvão, né, teve aquela narração, cara, que ficou marcado. Aí os caras faziam gol, era cross, era close, e foi assim, cara, seriamente, até hoje eu não acredito que a gente tomou 7-1. Pô, eu ia no banheiro, gol. Eu ia pegar uma água, gol. Eu ia, sei lá, me escovar o dente, gol. Aí não tem condição, meu amigo. Bora pro nosso próximo estádio. Então eu tô falando, agora a gente vai pro Nordeste. Vai falar aqui do Castelão. Esse mesmo. Esse estádio que tem uma capacidade para 63.903 espectadores. A inauguração dele foi em 1973. Ceará e Fortaleza são os clubes que mandam seus jogos por lá. O maior público registrado por lá aconteceu ano passado, tá? Então, bem recente, aconteceu em 2024. Foi uma partida que era válida pelo Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão. O jogo era entre Ceará e América Mineiro e teve um público de 63.908. Então, vocês podem ver aí que tinha 5 torcedores a mais do que a capacidade total do estádio. Cara, se eu não estiver enganado, esse jogo aqui, a torcida do Ceará fez uma festa absurda. O time estava brigando, ele estava em na sexta posição, brigando, nas últimas rodadas brigando para subir. Então a torcida do Ceará deu um show absurdo. Então agora a gente já está indo para a nossa 5ª posição aqui do nosso ranking. Esse aqui que é o maior estádio privado do Brasil, beleza? Eu tô falando do Morumbi, ou Morumbi, como agora é chamado, né? Ele que tem uma capacidade para 66.795 espectadores. A inauguração dele foi feita em 1960 e é onde o São Paulo Futebol Clube manda os seus jogos. Acho que é Cícero Pompeu de Toledo, se eu não me engano, o nome do estádio do Morumbi. E o maior público registrado por lá, meus amigos, é outro número também absurdo aqui, é de 146.072 espectadores que presenciaram um jogo que nem era do São Paulo. Foi entre Ponte Preta e Corinthians em 1977. Então vamos agora aqui para nossa 4ª posição. Estamos chegando no nosso top 3, beleza? Eu tô falando do Mané Garrincha, que fica em Brasília. A capacidade dele é de 72.788 espectadores. A inauguração dele que foi feita em 1974 e ele passou por uma reconstrução significativa em 2013, né? Quando estavam preparando ali para a Copa do Mundo que foi no Brasil em 2014. Ele que é um estádio bastante utilizado pela seleção brasileira. Esse estádio que também teve um público absurdo agora, tá? O maior público da arena foi nesse ano. Isso mesmo. O maior público registrado por lá foi de 70.027 pessoas que foram acompanhar o jogo entre Brasil e Colômbia pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, tá? Esse jogo aconteceu esse ano e foi no dia 20 de março. O Brasil ganhou de 2-1 com aquele gol no finalzinho do Vinícius Júnior. Então vamos agora para o nosso top 3 e tem estádio brasileiro, beleza? Eu tô falando do Maracanã. Acho que é o estádio mais icônico aqui do Brasil. Ele que tem uma capacidade de 78.838 espectadores. A inauguração dele foi feita em 1950. Clubes que mandam os seus jogos por lá são o Flamengo e Fluminense. E o maior público registrado por lá, cara, esse número aqui é absurdo, tá? Vocês nunca vão ver isso em local nenhum. O maior público registrado foi de 199.854 espectadores que foram ver Brasil e Uruguai na final da Copa do Mundo de 1950. Cara, sabe que são 200 mil pessoas acompanhando o jogo? Meus amigos, se tiver imagem, eu vou tentar deixar
passando aí para vocês que esse número aqui é absurdo, tá? Um outro ponto que a gente tem que comentar aqui também é que foi lá que aconteceu a final da Copa do Mundo de 2014, né? Foi, como vocês sabem, foi aqui no Brasil e foi quando a seleção argentina perdeu, né? Na prorrogação, cara, eu me lembro desse jogo, foi pra prorrogação 0-0 e o Götze, cara, joia alemã daquele tempo, fez o gol na prorrogação, um gol meio que de voleio, assim, de esquerda, no Romero, se eu não me engano, acho que foi nele, e a Alemanha se sagrou campeã daquele Mundial. Cara, já pensou a Argentina campeã aqui no Brasil, aí tinha que acabar, mano. Tinha que anular essa Copa do Mundo aí. Então, rapaziada, agora a gente vai para os nossos 2 últimos estádios aqui, que não são brasileiros, beleza? Primeiro aqui, na verdade, o segundo, né? O segundo maior estádio é o Monumental de la U, que fica localizado em Lima, no Peru. Ele que tem uma capacidade para 80.093 espectadores. É lá que o Universitário de Deportes manda os seus jogos. O maior público registrado por lá também, eu não tenho registros aqui, pesquisei, mas não consegui encontrar. Mas esse estádio tem um ponto interessante, foi lá que aconteceu a primeira final de Libertadores, que era jogo único. Não sei se vocês lembram, a final foi em 2019, entre Flamengo e River Plate. Esse jogo que marcou, né, o jogo River Plate estava ganhando e o Flamengo conseguiu virar e se tornou mais uma vez campeão da Libertadores. E esse estádio que muito provavelmente vai ser a final da Copa Libertadores desse ano, tá, de 2025. Então que rufem os tambores, porque agora a gente vai para o maior estádio aqui da América do Sul. Eu acho que vocês já devem ter uma noção de qual é esse estádio. Então vamos lá, eu estou falando do grandioso Monumental de Núñez, localizado em Buenos Aires, na Argentina. Esse estádio que tem uma capacidade atualmente de 83.214 espectadores. A inauguração dele foi feita em 1938. Esse estádio recebeu algumas partidas da Copa do Mundo de 1970, que foi realizada lá na Argentina. E como vocês sabem, é onde o River Plate é o proprietário, é por lá que ele manda os seus jogos. Esse estádio, que já era um dos maiores aqui da América do Sul, se eu não me engano era o 5º, e recentemente agora 2020 até 2023 passou por uma reforma e agora se tornou oficialmente o maior estádio aqui da América do Sul. E o maior público registrado por lá foi cerca de 100.000 espectadores que acompanharam River Plate versus Racing em 1975. Esse jogo que deu o título ao River Plate após uma seca de 18 anos. Então tá explicado, né, esse número absurdo aí. Então, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje, os 10 maiores estádios daqui da América do Sul. Se tu gostou e puder deixar o like, vai me ajudar bastante. Se tu puder deixar um comentário aqui ou me mandar uma mensagem lá no Instagram para eu saber como ficou esse vídeo, manda uma mensagem, eu vou deixar aqui todas as minhas redes sociais, seria bacana tu me mandar essa mensagem. Pô, Gabriel, o vídeo ficou bacana, pô, isso aqui ficou faltando, podia melhorar nisso aqui, tá? Eu vou responder todo mundo, beleza? Aí já aproveita para me seguir lá, eu tenho postado um conteúdo bacana a respeito de futebol, tá? Então, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, já fiquem aqui com esses vídeos que vocês vão gostar bastante, beleza? Então, vejo vocês no próximo vídeo e até a próxima. Tchau, tchau!